Vinhos monovarietais ou vinhos de assemblagem? Qual é a sua preferência no momento de abastecer a sua adega? Bom, meu nome é Wesley Moreira, sou diretor e fundador da Sommelier School e hoje eu vou falar sobre as principais características desses dois estilos de vinhos. Bom, para começar, eu vou falar sobre os vinhos monovarietais. Os monovarietais são aqueles estilos de vinhos que têm o nome da uva no rótulo. Vou pegar até uma garrafinha, deixa eu pegar esta. Aqui, ó. Este está escrito Cabernet Franc, ou seja, este vinho ele é produzido ou unicamente com a Cabernet Franc ou com a maior parte das uvas utilizadas é da Cabernet Franc. Isso porque o vinho monovarietal ele não necessariamente ele é produzido exclusivamente com uma única variedade de uva. Embora muita gente acabe acreditando ou pensando, né, que o vinho monovarietal ele é produzido com apenas uma variedade de uva, isso nem sempre é verdade, tá? Então, em algumas regiões pode haver aí o assemblagem de uma outra uva ou a participação de uma outra uva no corte, na mistura ali com aquele vinho que será engarrafado e rotulado como um monovarietal. Inclusive até a legislação permite isso, mesmo na Europa, onde a legislação é mais rigorosa, né, os produtores eles têm aí a liberdade de fazer uma mistura nos vinhos monovarietais de até 15% da participação de outras uvas em um vinho monovarietal. Tá? É claro, para algumas regiões a legislação ela é mais rigorosa e ela não permite o assemblagem nos vinhos monovarietais, ou seja, o produtor ele é obrigado a produzir o vinho dele monovarietal 100% com aquela variedade de uva que está declarada no rótulo, mas a grande maioria das regiões e a grande maioria dos produtores utilizam aí essa pequena margem aí da assemblagem para fazer pequenas correções nos seus vinhos, como correção de acidez, ou uma correção de tanino, ou um ajuste nos aromas para tornar o vinho aí um pouco mais aromático ou com paletas de aromas diferentes. Eles utilizam aí essa margem de 15%, que no Novo Mundo pode chegar até a 25%, tá? Então, muitas vezes nós pegamos aí vinhos produzidos que está rotulado como um Cabernet Sauvignon ou um Malbec, Merlot, enfim, e que no rótulo consta lá o nome daquela uva, mas ele pode ter aí 15% até 20%, em alguns casos até 25% da participação de outras uvas, exatamente para isso, né? Para se fazer aí uma correção natural aí, ou de repente para tornar o vinho um pouco mais amplo nos aromas, mais macio de boca, enfim. Então alguns ajustes que são feitos aí com essa pequena participação de outras uvas. O estilo monovarietal ele se tornou um dos estilos mais consumidos no mundo inteiro, né? Então é o preferido entre todos os consumidores, principalmente do século XVIII, do começo do século XIX para cá, isso se tornou mais evidente, né? Esse consumo, essa preferência do consumo pelos vinhos monovarietais. Isso tudo porque esse estilo ele traz mais segurança para o consumidor, que no momento da compra, ele identificando o nome da uva, ele fica mais confiante para adquirir aquele vinho. Até mesmo porque na hora da degustação, ele vai conseguir assimilar ou vai conseguir guardar aquelas características organolépticas, né, aquelas notas aromáticas, aquelas características de paladar com aquela uva que ele está bebendo. Através disso, com essa informação na mão, ele pode fazer aí um filtro entre as uvas que ele mais gosta, daquelas uvas que ele menos gosta. Você mesmo já deve ter ouvido algum amigo seu falar, ou você mesmo deve ter aí as suas preferências de uvas, né? A uva tal eu gosto mais, uva X eu gosto menos. Enfim, isso é muito comum entre os consumidores e até mesmo entre os profissionais da área, né? Entre os sommeliers. Também isso acaba sendo muito comum, né? O sommelier fala assim, eu não gosto de determinada uva porque ela tem X de característica e não me apetece, ou não se encaixa bem aqui no meu cardápio, enfim, isso é muito corriqueiro e comum. Então esse estilo monovarietal, ele apresenta aí essa maior confiança aí para o consumidor no momento de comprar, né? Porque ele dá o nome da uva, a partir daí o consumidor, consegue aí
fazer essa ligação entre aqueles vinhos que ele gosta mais, que ele gosta menos, e até mesmo comparar, né, entre um vinho varietal produzido numa região com outro produzido em outra região ou até mesmo em outro país. Já os vinhos de assemblagem, eu com o vinho monocástico na cabeça. Já os vinhos de assemblagem, ou blend, ou corte, ou popularmente falando, mistura de uvas, são vinhos que perderam um pouco da sua popularidade, principalmente do século XX para cá, perdeu muito a sua popularidade, mas são vinhos que são bem diferentes daqueles vinhos monovarietais, porque nós temos várias uvas no assemblagem. Muitos consumidores acabam pensando que o vinho de assemblagem, ou esse vinho que possui mais de uma uva no corte, são vinhos de baixa qualidade, né? Eu já ouvi isso diversas vezes, né, do consumidor ou de algum cliente meu no restaurante ou em loja, me perguntava assim, Wesley, esses vinhos aí que tem mais de uma uva, isso aí é produzido com o que sobra, né? Sobrou lá na vinícola, lá, vinhos de várias uvas diferentes, aí mistura, rotula e vende. E na verdade isso não tem nada a ver com a realidade, né? Os vinhos de assemblagem são vinhos que são produzidos tanto por regiões, por questões climáticas de cada uma região, ou por uma questão de estilo da região. Então, por isso é produzido os vinhos de assemblagem. Hoje em dia, com os avanços de tecnologia, com o maior conhecimento sobre o comportamento das videiras e tudo mais, os enólogos trabalham aí como verdadeiros artistas aí na hora de produzir o seu vinho de assemblagem, porque através do assemblagem ele consegue produzir vinhos muito mais harmônicos no paladar, com muito mais camadas de aromas, porque ele consegue unir aí as características, por exemplo, de um Cabernet Sauvignon com Merlot e um Cabernet Franc, um típico corte da margem esquerda de Bordeaux, né, onde tem aí o predomínio da Cabernet Sauvignon no assemblagem. Então, com isso ele consegue construir vinhos muito mais harmônicos, muitas das vezes, tá? Não é uma regra absoluta, mas muitas das vezes são vinhos que conseguem ter aí até uma potência maior de guarda, na grande maioria das vezes, porque o enólogo consegue pegar aí a melhor parte de cada uma das uvas e uni-las para construir um vinho super diferente, ou um vinho com mais complexidade de aromas, ou um vinho mais harmônico no paladar. Muitos consumidores, principalmente aqueles consumidores que estão iniciando agora, não se sentem tão confortáveis com o vinho de assemblagem, porque são várias uvas, né? Muitas vezes ele vai pegar lá no rótulo e vai olhar, deixa eu pegar esse aqui, Quatro Ventos, feito pela Bacalhau na região do Douro, que é uma região típica de vinhos de assemblagem. Aqui as uvas são tinta roriz, toriga franca e tinta barroca. Para o consumidor, no momento em que ele pega um vinho de assemblagem, ele olha 3 uvas, aí ele vai pensar, mas como eu vou guardar as principais características da uva se são várias? Né? Como que eu vou perceber o gosto da uva se ela está misturada com várias uvas? E com isso, os consumidores acabam ficando um pouco retraídos ou com um pouco de medo de comprar aí os vinhos de assemblagem. Então, a dica que eu sempre dou, né? Experimentem sempre. Os vinhos de assemblagem não são vinhos produzidos com uvas que sobraram na vinícola, pelo amor de Deus, parem de pensar isso. Pelo contrário, né, os vinhos de assemblagem são vinhos muito ricos, com grande estrutura, com grande complexidade aromática, porque ele une aí os aromas de várias uvas diferentes. Então são vinhos que na grande maioria das vezes eles vão te entregar muito mais camada de aromas que um vinho monovarietal entregaria, porque o vinho monovarietal ele vai ter ali as características aromáticas que são oriundas ali da própria variedade de uva, é claro, das características também do solo, também das técnicas de vinificação, inclusive até, fugindo um pouco aí do assunto da aula do vídeo de hoje, mas eu gravei um vídeo aqui para o canal explicando um pouco sobre os aromas, de onde os aromas do vinho, como os aromas do vinho são formados. Vale muito a pena, viu? Assista, procura aqui no canal depois e assista. Com certeza você vai gostar bastante. Eu fiz também um outro vídeo falando sobre diferentes estilos de rotulagem, estilo varietal, regional e de marca.
Depois corre lá e assista para que você entenda um pouquinho mais sobre os estilos de rotulagem e estilo de vinho. Esse de rotulagem, esse vídeo de estilos de rotulagem, ele também tem muito a ver com o vídeo de hoje, que nós estamos falando aí sobre estilo varietal e o estilo de assemblagem e corte. Bom, eu vou ficar por aqui para não me estender demais. Se você gostou do conteúdo, não deixe de fazer um comentário aqui, que eu posso até gravar um outro vídeo falando somente dos vinhos varietais, das suas características, e falando também somente dos vinhos de assemblagem, das suas características, técnicas de vinificação, principais regiões produtoras e por aí vai. Tem muita coisa para falar sobre esses dois estilos, que são aí os dois principais estilos de vinhos do mundo, né? Bom, é isso, a gente fica por aqui, até o próximo vídeo.